levante a voz. Bom, o assunto agora é política, né? Vamos falar sobre o PCdoB Santo Antoniense, que esta semana fará uma conferência municipal. Já estamos aqui com a presença do Dr. Alan Sanches, ou do Dr. Aislan. Eu vou tirar isso daqui, rapaz, que eu escrevi aqui e ficou errado. Eu vou riscar, viu? Dr. Aislan Rocha. A presença, a Alan vai falar daqui a pouco. Eu até tentei ser deputado, mas mas rapaz, o deputado é outro. É porque eu escrevi aqui, mas na hora a gente falou o nome do Alan e aí eu acabei botando aqui no script. Mas é o doutor Aislan Rocha, essa figura simpaticíssima aqui de Santo Antônio de Jesus. Ele é dirigente municipal do PCdoB. Estamos aguardando aí a secretária Deni Cortes, que é a presidente, ou presidenta, né, como queira, municipal do partido. Mas vamos saber dessa programação, meu querido doutor Aislan Rocha. O que é que vocês estão preparando aí para esta semana? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Itajaí, boa noite, Edilson, boa noite, Joyce, boa noite toda a equipe da Andaiá, boa noite especial ao amigo ouvinte. Dizer que é uma satisfação, né, poder estar de volta, falando aqui nos microfones da Andaiá FM, e dessa vez para falar sobre o PCdoB, né, o meu partido, e é um partido histórico, né, das grandes lutas nacionais, e cada vez mais solicitado, né, para esses grandes embates políticos, né, um partido em que pese tantas notícias negativas em relação à política, mas é um partido que, se você observar, você vai ver que nenhuma dessas acusações, desses processos recaem sobre os nossos parlamentares. Às vezes até, já aconteceu até de serem citados em determinadas ocasiões, e aí de repente, né, ter a mídia explorar de uma forma negativa essas citações, mas logo em seguida, né, os nomes dos nossos são retirados do processo, simplesmente porque não tem evidência, nem sequer evidência, e poucas vezes a gente consegue ter, vamos dizer assim, a exposição, né, da boa notícia. Né? Então, mas fica aqui inclusive os parabéns, né, para a Rede Baiana de Rádio e para a Rádio Andaiá, que na medida das suas possibilidades, né, traz a boa notícia quando acontece de ter um parlamentar que foi citado, mas que foi retirado do processo. Sim, claro. Né, são citados, e aí a gente poderia citar o nome de vários aqui, né, eu com muita satisfação, muito orgulho de compor esse partido. Temos os nossos parlamentares atuais, os federais, né, Alice Portugal, que é a nossa deputada de referência. Temos o Daniel Almeida, que é o ex-presidente estadual do partido, e o Davidson Magalhães, que é o atual presidente estadual do PCdoB, né? Todos eles sem nenhum, com as mãos limpas, como Alice costuma dizer. Mas aqui em nível municipal, né, e não desgarrando do que acontece em todo o Brasil, nós temos um momento de organização partidária, em que estão sendo realizadas conferências municipais em todos os municípios em que o partido está organizado, que tem por objetivo convergir para o Congresso, né, do partido. O Congresso do PCdoB é realizado de 4 em 4 anos, e esse ano, né, de 2017 vai acontecer entre 17 e 19 de novembro, em Brasília, e municípios e estados estão, né, nesse processo de conferências municipais e estaduais para poder convergir para o Congresso Nacional do PCdoB. A nossa Conferência Municipal de Santo Antônio de Jesus vai ser no dia 30, sábado agora à tarde, na Câmara de Vereadores, e a nossa convenção, a nossa conferência estadual vai ser, obviamente, em Salvador, nos dias 21 e 22 de outubro. Né? Então é um momento de nós discutirmos as coisas do partido, de colocar os filiados, a militância e também os simpatizantes, né, a par de tudo que tem acontecido no partido, e expor, né, a produção científica, porque um partido político que se preza precisa produzir, precisa estar antenado com as coisas que estão acontecendo, precisa escrever, gerar documentos para não ficar simplesmente aquelas falas soltas no vento. Então o PCdoB tem essa tradição, né, de ser um partido organizado, e não apenas, ou melhor, não um partido desses de balcão, de cartório, que serve-se apenas para disputar a eleição. Doutor Aislan,
a gente sabe, né? O PCdoB e o PT já travaram lutas homéricas contra as oligarquias dominantes na política brasileira, partidos que têm, de certa forma, uma semelhança lá nas suas raízes, né? Mas com tudo isso que tem acontecendo, que tem acontecido em Brasília, figurões do PT na cadeia, sendo citados, investigados, como é que vocês estão vivenciando e observando esse momento atual? Isso distancia um pouco essas duas entidades tão históricas do nosso país? Olha só, a análise que a gente faz de tudo que está acontecendo, primeiro, né, que de fato a população brasileira e as instituições, vamos dizer assim, né, estão tendo a oportunidade de acessar informações que antes não eram. Né? Então, os governos populares e democráticos, né, do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, permitiram que essas instituições, né, tivessem autonomia para trabalhar. Né? Então, esses governos que algumas pessoas insistem em dizer que são ou que foram os mais corruptos da história, será lembrado no futuro pela marca de que foi o que possibilitou, o que instrumentalizou as instituições para poderem, de fato, trabalhar com autonomia, com liberdade, com independência. Apesar de a gente não ter como garantir, né, que cada um trabalhe com imparcialidade. Né? Então esse é o primeiro comentário que eu gostaria de fazer. Pois não. Né? Uma outra situação que é difícil saudar aqui, minha presidente municipal, secretária municipal de Cultura, né, Deni Cortes, que também já está presente. Um outro detalhe, fato importante que a gente precisa ter em mente é que a governabilidade não é uma tarefa fácil, né? E certamente até mais difícil do que se eleger. Né? Então observe que para se eleger você já precisa flexibilizar bastante nas suas relações políticas, partidárias, às vezes até no programa, né? Então, para governar ainda mais nesse modelo em que nós temos um parlamento, né, um Congresso Nacional, que, óbvio, reflete a sociedade que nós temos, mas que é extremamente viciado, né, e que, por vezes, não representa o resultado eleitoral para o Executivo. Observe, por exemplo, que a presidenta Dilma foi eleita na eleição passada, né, apesar de uma eleição apertada, mas com bastantes votos, muitos votos, especialmente no segundo turno, mas que você observe, se você fosse fazer, foi feita, né, essa análise do Congresso dos eleitos, foi feito todo esse cálculo e observou-se que os deputados e senadores e senadoras eleitas, né, com votos contrários, que seriam, em tese, contrário a Dilma, era muito maior do que a votação dela. Ou seja, ali a gente já um Congresso conservador, e ali a gente já observava que a presidenta... Era uma articulação adversa. Né? E ali a gente já observava que a presidenta teria dificuldade para governar, dito e certo. Antes mesmo de tomar posse no segundo mandato, já enfrentava problemas, né? Com partidos questionando o resultado eleitoral, desconfiando da efetividade do processo eleitoral brasileiro, uma coisa que é reconhecida internacionalmente, né? E a partir dali já iniciou o que a gente tem, né, insistido, e vamos insistir até os livros de história nos incluírem, né, que o golpe começou ali, logo após a eleição, pelo simples fato de não terem aceitado o resultado eleitoral da executiva, mas se sentirem, da eleição majoritária, né, do Poder Executivo, mas se sentirem à vontade dentro daquele Congresso que também foi eleito em 2014. Muito bem. Secretária de Cultura do município, secretária Deni Cortes, presidente municipal do PCdoB, seja bem-vinda, boa noite. Como é que estão aí as articulações do PCdoB Santo Antoniense, além, claro, dessa movimentação que o doutor Aislan falou conosco já no início da entrevista, né? Temos aí essa conferência municipal. Boa noite. Isso. Boa noite aqui, meu camarada Aislan Rocha e toda a equipe aqui da Rádio Andaiá e todos os ouvintes. No próximo sábado, a partir das 14 horas, nós estamos realizando a nossa conferência municipal. Ela é também preparatória para a estadual e o 14º Congresso do PCdoB. São atividades que o partido realiza, né, no seu cotidiano. A gente tem essas conferências, reuniões, para a gente discutir
a política, o rumo do nosso partido, a posição do nosso partido, que é um partido que tem o centralismo democrático. E para se fazer esse centralismo democrático, a gente tem que ouvir as bases, os trabalhadores, os diretórios municipais, os organismos de base, e é o que nós estamos propondo. Além, né, da nossa reunião amanhã à noite, que é uma reunião mais endereçada às pessoas que participam do partido, ou que têm algum interesse em vir participar do partido, que é um momento onde a gente vai discutir as teses do nosso 14º Congresso. Então, a vida partidária nossa aqui, do nosso partido PCdoB, e não só aqui em Santo Antônio, mas em qualquer outro local, nós temos esse dinamismo. A gente só não se reúne, a gente não se organiza só para concorrer às eleições. Nós estamos em permanente debate, discussões, participamos das bases, nas frentes especial dos trabalhadores, e aí estamos nesse momento político, né, que não é nada fácil, o que está acontecendo hoje no país, no Brasil, o desgaste da classe política, né? Na verdade, o que está em jogo é a democracia, porque não existe, né, democracia sem partido, não existe democracia sem voto. Então é a nossa democracia que está em jogo, e muitas vezes a gente vê as pessoas direcionar o seu discurso a toda a classe política. E aí nós temos aí bons parlamentares, bons representantes que está fora desse contexto que hoje está no país, que é essa questão da corrupção. Então, assim, a gente com esse congresso, com a nossa conferência, a gente está aí conversando, discutindo o rumo do nosso partido. Em um momento importante, o PCdoB é o partido mais velho do Brasil. Pretende mudar de nome? Não, né? Não, claro que não. Porque já tem partido aí assinalando que deve mudar de nome. Não pretende mudar de nome. É o partido que realmente se dedicou, né? Nossos camaradas foram os camaradas que na época da ditadura foram torturados, que lutaram pela democracia no nosso país. Foi o nosso partido, é o mais velho, que continua aí na sua história, defendendo os trabalhadores em especial. Então, assim, a gente tem muito o que dialogar, o que conversar. E a gente quer convidar a população de Santo Antônio de Jesus. Nós temos aqui o nosso camarada Valdemir do Sindicato, César Queiroz, Ana Paula, Jaqueline, Caliana, né, Ilson, enfim. Então, nós queremos, além dos nossos camaradas do diretório, nós também queremos convidar a população. Nós teremos aqui, no dia da conferência, a presença da nossa deputada Alice Portugal, que é também um dos maiores nomes hoje do nosso parlamento. Nos orgulha muito defender o mandato de Alice, que é um mandato comprometido com os trabalhadores, com a democracia do nosso país, né? Aqui em Santo Antônio também tem uma dedicação especial. A Alice está sempre aqui presente, nos ajudando, seja através da sua atuação no Congresso. Agora, Santo Antônio de Jesus, inclusive a gestão atual, recebeu uma emenda no valor de R$1 milhão, que para um partido do tamanho do nosso, né? A quantidade de municípios no estado da Bahia, escolher Santo Antônio de Jesus para depositar uma emenda dessa significa o compromisso com nossa cidade. Bem, secretário, sem querer interromper, mas claro, interrompendo rapidamente, já que falou de o PT e o PCdoB sempre foi um aliado histórico do Partido dos Trabalhadores, né? Isso. Sobretudo no governo, tanto do estado quanto do governo federal. Diante de uma possibilidade cada vez mais real, queira ou não, de um impedimento de candidatura do ex-presidente Lula nas próximas eleições, já que ele vai ser julgado em segunda instância, se for condenado, certamente ficará inelegível, né? Surgiu-se essa semana, esse fim de semana mais precisamente, notícias de que o PCdoB poderia lançar a Manuela Dávila, né? Deputada lá do Rio Grande do Sul, né? Como candidata a presidente. Como é que vocês analisam isso, doutora Islan, e também a Dene, essa possibilidade? O PCdoB realmente, caso Lula não seja o candidato, pode lançar a candidatura própria? Olha, veja só, o esforço dos partidos ditos de esquerda é que aconteça uma unidade em torno desse conteúdo ideológico, para que a gente possa conquistar essa parcela da população que tem identidade com esses pontos que nós defendemos.
Obviamente que no momento atual, né, o ponto de convergência, o nome mais, vamos dizer assim, forte para concorrer à eleição, e não sou eu que digo, são as pesquisas que semanalmente, né, a gente tem acesso, mas que não são tão amplamente divulgadas pela grande mídia. Mas o ex-presidente Lula, ele lidera em todas as pesquisas e venceria a eleição em todos os cenários, né? Não é à toa que ele sofre essa caçada, né, cujo objetivo é esse que o Edilson acabou de falar, torná-lo inelegível, né, porque sabe que se ele tiver condição de disputar a eleição, ele vai vencer a eleição. As pesquisas estão aí, indicam. Obviamente que com toda essa caçada, né, tanto o PT quanto os outros partidos aliados precisam, né, se debruçar sobre tudo que tem acontecido e traçar planos B, C, D, até porque ninguém consegue prever o que vai acontecer amanhã, no mês que vem, muito menos no ano que vem, né? Agora, óbvio que trabalha-se sim com essa possibilidade de Lula estar inelegível, né? Até porque é o principal objetivo deles, né? O PCdoB considera sim a possibilidade de ter uma candidatura própria em Lula não sendo o candidato da esquerda e em não tendo um candidato de consenso entre todos os partidos para disputar o primeiro turno. Obviamente que é uma eleição, que será uma eleição em não tendo Lula, será uma eleição com características totalmente, vamos dizer assim, novas, né? Em que pese Lula ter sido o fator decisivo pelo menos das últimas 5 eleições, né? As 3 que ele perdeu, as 2 que ganhou e mais as 2 de Dilma, né? Então era uma figura, 5 não, 7, né? As 3 que ele perdeu antes de se eleger, as 2 que se elegeu e as 2 que ajudou a eleger a presidenta Dilma, ou seja, o personagem central das eleições brasileiras. E em não tendo um candidato que possa substituir Lula em condições, né, de disputar para vencer a eleição já no primeiro turno, né? É esperado que cada partido tenha a possibilidade de apresentar suas ideias, de mostrar a sua face para a população, e o PCdoB, né, não seria diferente, né? Lançaria sim uma candidatura própria e certamente com o compromisso de se reencontrar num segundo turno. Repito, né, no caso de o presidente Lula estar inelegível. Agora, pois não, David, pode falar. Sobre essa possibilidade, né? Na verdade, é o plano A, é o plano de todo partido, né? Ter candidaturas próprias. Só que nós, no nosso caso, do PCdoB, nós somos realmente um partido diferente. Então, ter uma candidatura própria no momento certo. Né? Nós estamos construindo essa possibilidade em todos os níveis, federal, estadual. Então, assim, isso no momento certo, na hora certa. O que ocorre hoje é nessa estrutura política hoje, essa tentativa realmente de deixar o Lula inelegível, toda essa construção midiática, né, da direita, querendo realmente acabar, que na verdade a intenção é acabar com a esquerda. E nós temos aí realmente nomes inclusive que tem todas as credenciais para concorrer ao plano federal. Mas nós somos um partido que nosso grande diferencial é as nossas alianças, né? A nossa ética na política. Você vê que a gente está nesse projeto nacional com o PT há quantos anos? Né? E não é uma notícia na mídia, não é uma postura independente que vai nos tirar desse projeto. Então, assim, os nomes estão aí, nós temos nomes, né? Nós estamos aí, hoje o maior compromisso do nosso partido é defender a democracia, é defender a esquerda brasileira, e sabemos que se a esquerda racha, se hoje cada partido tem um nome a apresentar no próximo pleito, com certeza é toda a esquerda que perde. Então, o nosso ideal é unificar, é ir junto, é marchar junto e também trazer outros partidos de esquerda para que a gente possa realmente vencer as eleições 2018. Hoje, o nome que nós temos aí, que nós estamos defendendo, como disse Aslan, é o nome do ex-presidente, que ontem, por exemplo, eu estava assistindo um documentário, né, e por sinal não era documentário partidário, onde fazendo uma história do Brasil desde a época de Collor. E por mais que se queira esconder, mas os números, a área da economia, o Brasil nunca cresceu tanto quanto no governo, que foi o governo de Lula e depois de Dilma. Há erros. Exato, claro, existem erros, mas eu acho que é o momento da gente também fazer uma reflexão e lembrar ao povo brasileiro que a democracia é o que mais importa nesse momento. Bem, pra gente fechar, que a gente já tá pertinho aí da Voz do Brasil, não é? Nessas articulações aí que estão começando ou já começaram, não é? Santo Antônio de Jesus já tem aí alguma candidatura para o ano que vem sendo elencada ou startada ou sinalizada?
Olha, no momento, justamente a nossa conferência, né, o Congresso, é justamente para a posição do partido em todas as esferas. Mas alguém já se candidatou a candidato? Nós não temos candidatura local, né? O meu camarada aqui, Aslan, já assumiu essa tarefa, mas nós já refletimos... Eu pensei que ele já era pré-candidato. Refletimos e não é o momento, né? O partido está construindo as candidaturas. Sim. Nós temos aqui o nome de Alice Portugal, que é a nossa futura candidata na próxima eleição a deputada federal. Mas que pontua bem na pesquisa para o Senado. Exatamente, exatamente. Pode ter mudanças. E no plano estadual, nós estamos aí participando de um governo, de uma aliança no projeto local com o prefeito Rogério Andrade, com quem também a gente vem conversando sobre o pleito 2018, e nós estamos construindo esse momento. Então, ainda é cedo, né? Ainda falta um ano mais ou menos, mas assim, a gente está bem afinado para que a gente realmente venha trazer para Santo Antônio de Jesus o que é melhor para a nossa cidade. Bom, lá no plano federal, e pode ser até para o Senado, nós temos aí a nossa camarada, e no plano estadual, que é o plano local, posso lhe adiantar que nós estamos aí no projeto do prefeito Rogério Andrade, que nós não temos candidatura própria aqui do Diretório Municipal. Muito bem, eu quero agradecer a presença sua, secretária Dini Cortes, presidente municipal do PCdoB, doutor Aslan Rocha, que é dirigente municipal. Isso. E fica aqui o convite, secretária, para a gente vir aqui junto com a senhora atualizar aí a pasta da Secretaria de Cultura. Com certeza. Tá bom? Como é que estão aí os trabalhos, programação, os eventos que serão apoiados doravante, o nosso centro cultural, né? Sempre essa semana a nossa pauta é a nossa atividade política partidária, que é o nosso partido, PCdoB. Então, só para reforçar, amanhã às 19 horas no Sintraconsage, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, situado ali na Avenida Luiz Viana, né, próximo à AME, nós teremos aí amanhã, que é o debate de teses, né, amanhã às 19 horas, e no sábado na Câmara de Vereadores, dia 30, a partir das 14 horas, nós teremos a nossa conferência municipal. Então a gente deixa aqui o convite. É bom a gente falar de política todos os dias, todas as horas, só não é bom a gente falar só no momento da eleição, a cada 2 anos. A política faz parte das nossas vidas, ainda que não sejamos afiliados partidários ou militantes. Exato. Mas a política faz parte do nosso dia. Mesmo aqueles que têm uma opinião contrária, né, sobre a nossa ideologia política, também bom ouvir, faz parte, né? É bom ouvir, é bom saber o que acontece, porque o que nós queremos realmente que a nossa democracia prevaleça. Nós não queremos a manutenção desse governo ilegítimo que está aí, esse governo federal, que não foi um governo escolhido pelo povo brasileiro, por nós, e a gente quer de volta ali aquilo que o povo brasileiro escolheu. Muito bem. Doutor Aslan, muito obrigado. Apenas reforçar o convite, né? Esse momento de amanhã às 19 horas no Sintracon é voltado para todos os filiados, tanto esse de amanhã como de sábado, mas amanhã é importante a presença dos filiados e passar essa orientação aqui de levar, nem que seja anotado o número do título de eleitor e da sua sessão, para a gente fazer o nosso recadastramento. É uma tarefa também do Diretório Municipal, né? Frisar que no sábado, 14 horas, a Conferência Municipal contará com a presença da deputada federal Alice Portugal, que vem prestigiar não só Santo Antônio de Jesus, como Recôncavo. Levante a voz.